Fala pessoal, tudo bem? Saudações, aqui é o professor Frederico Amado, inaugurando o nosso curso de Planejamento Previdenciário da Aposentadoria Voluntária, edição 2022. Bom, essa primeira aula, a gente vai fazer a apresentação do curso, você vai entender como funciona o nosso projeto, os professores participantes e o conteúdo. E já na segunda etapa da aula, eu já inicio com o primeiro assunto envolvendo o planejamento previdenciário da aposentadoria voluntária. Bom, antes de iniciar, nós fizemos o lançamento de um livro em 2021 e estamos na edição 2022. Esse é o nosso livro de Planejamento Previdenciário da Aposentadoria Voluntária, publicado pela editora Juspódio. Ele era capa azul em 2021 e 2022 capa laranja. Ano passado, após fazer o livro, eu idealizei as aulas, sentei, fiz planejamentos previdenciários de aposentadorias, entendi todo o assunto em detalhamento. E como eu já tenho muita base da parte do direito material previdenciário, foi relativamente tranquilo desenvolver o curso do ano passado, que foi 16 horas aula. Toda a parte teórica, mais 2 estudos de caso. Eu tenho percebido que, embora a utilização de uma plataforma de cálculos, e a gente vai falar aqui de algumas que estão disponíveis no mercado, que atendem, né, de acordo com aí o aluno escolhe aquela que a gente não tem nenhuma vinculação com nenhuma plataforma, nem oferece esse serviço no especial justo, então não tenho nenhum interesse comercial em relação a isso. Mas é indispensável que haja a utilização de uma plataforma de cálculos. Não obstante isso, o previdenciarista que elabora, o planejador, por assim dizer, ele tem que conhecer a legislação e estruturar um cálculo previdenciário. Não, ele não consegue nem montar o sistema, abastecer corretamente, muito menos interpretar. É por isso que para esse ano, 2022, a segunda edição, nós ampliamos o conteúdo do curso. Então ficou curso de planejamento previdenciário da aposentadoria voluntária, mais cálculos previdenciários. Por quê? Porque o conhecimento dos cálculos previdenciários é um pressuposto indispensável para o bom planejamento da aposentadoria. A maioria dos planejadores não são contadores, não fazem as planilhas de cálculo, usam sistemas online, plataformas online. Mas tem que saber como funciona o cálculo, como ele é feito, saber interpretar e, pelo menos, essa base ela é necessária. É por isso que, nesse ano, nós estruturamos o curso em 3 módulos. Nós temos projetado para esse ano 26 horas aula. Essa é uma projeção mínima. Normalmente, todos os cursos especial jus eu faço uma projeção mínima e sempre passa um pouco. O primeiro módulo, que fica com toda a parte de planejamento previdenciário da aposentadoria, mais 2 estudos de caso, a meu cargo, eu vou trabalhar todos esses temas que vocês estão vendo aqui. Normalmente é um tema por aula, ou às vezes eu divido, quando o tema é muito grande, 2 ou 3 aulas. Definição e objetivo do planejamento previdenciário. O que não se deve fazer no planejamento previdenciário. Contratação profissional. Análise de QNIS, tanto a parte de indicadores, vínculos e salários de contribuição, isso é fundamental, principalmente após a emenda 103. Questões a serem investigadas no planejamento previdenciário. O planejador, ele é um investigador. Ele tem que fuçar através de perguntas ao segurado. Às vezes a pessoa tem um tempo de contribuição no Exército que jamais iria citar se não fosse provocada. Então, antes de um estudo, é uma investigação da vida previdenciária daquele segurado. Investigar se tem algum período a indenizar é um trabalho bastante criativo e é realmente um bom planejamento previdenciário, em regra, ele é trabalhoso. Segurados com ou sem presunção de recolhimento de contribuição previdenciária e filiação à Previdência. Alimentação paga em dinheiro ao segurado ou ticket e sua composição no salário de contribuição. Essa parte tributária ela é fundamental porque ela reflete no respectivo plano de benefícios. Ajustes do salário de contribuição, complementação, agrupamento, transferência excedente, né? Inclusive tivemos alterações normativas em 2022. Esse curso aqui nasce, nós estamos gravando essa primeira aula em 30 de maio de 2022, ele nasce totalmente atualizado, com novas aulas pela IN 128 e as portarias de regulamentação do INSS. Essa é uma novidade. Além da ampliação, nós temos essas alterações legislativas e também jurisprudenciais do ano de 2021 para o ano de 2022.
Trabalho rural anterior a novembro de 91, período certificado de aluno-aprendiz como empregado, período de estágio irregular como empregado, situação jurídica do empregado doméstico antes e depois da Lei Complementar 150, tempo de contribuição antes e depois da Emenda 103, tarifação de prova no tempo de contribuição, indenização previdenciária como cômputo do tempo de contribuição, contagem recíproca do tempo de contribuição no RPPS ou militar, tempo especial por agentes nocivos e conversão em comum até 13/11/2019, retroação da data de início de contribuições, cômputo para período de carência, salário de benefício na Lei 8213 e na Emenda 103, e aqui uma das novidades, salário de benefício após a Lei 14331 de 2022, que foi a lei da antecipação dos honorários periciais do INSS, mas que criou um divisor mínimo de 108 salários de contribuição, revogando o apelidado milagre da contribuição única. A gente vai criar aula a respeito disso, é um tema extremamente importante, tanto a sistemática anterior quanto posterior. Microfichas do antigo INPS, direito adquirido e melhor benefício, reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo é um tema fundamental, renúncia de benefícios programados, não programados e desaposentação indireta, conteúdo do parecer, estudo de 2 casos simulados com a elaboração de parecer que eu farei, ok? Essa é a minha participação. Aquele livro que eu mostrei para vocês, o Planejamento Previdenciário da Aposentadoria Voluntária, ele tem um coautor tão importante quanto a mim. A gente tem importância equivalente nesse livro, que é o Eduardo Mesquita. Ele é um advogado lá de Niterói, Rio de Janeiro, e ele é especialista em planejamento previdenciário. A atuação dele é quase que exclusivamente em planejamento previdenciário. Pela qualidade do trabalho dele, isso está demonstrado no livro, né? Ele colocou um estudo de caso no livro, nessa edição 2022, de umas 200 páginas. Então, ele é muito qualificado. Então, eu o convidei e ele vai acrescer, além dos 2 estudos de caso que eu faço, ele fará 2 estudos de caso com as gravações em 3,5 horas aula. Ok? E o meu coautor do outro livro, que é o Manual Prático de Cálculos Previdenciários, que é o Carlos Maciel, eu também o convidei, por isso que eu agreguei a parte de cálculos, tanto de salário de benefício quanto de revisionais. E o Carlos aqui tem uma gravação de 6,5 horas aula. O que o Carlos vai ver aqui com vocês? Cálculo do salário de benefício, regras antigas e atuais, regra de descarte do salário de benefício, milagre de contribuição única e o novo divisor mínimo de 108 salários de contribuição inaugurado pela Lei 14331 de 2022, cálculo de renda das aposentadorias e pensões por morte conforme a Emenda 103, e ele vai entrar em 3 pontos que são bastante atuais de revisão de renda mensal. Readequação do salário de benefício pelos tetos da Emenda 20 e 41. É o tema em evidência, porque o período de buraco negro ele não foi abarcado pela Ação Civil Pública Nacional, e hoje o STF concede a tese para situações de benefícios com DIB pré-constitucional. A revisão de vida toda também, e a chamada revisão das atividades concomitantes. Vida toda, atividades concomitantes, com tese admitida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então, essa é a apresentação do nosso curso. Eu desejo que vocês gostem. Acho que o de 2021 a gente não teve nenhuma reclamação, todo mundo gostou. Tivemos uma turma bem grande. E esse de 2022, a qualidade ela vai elevar em razão desse acréscimo de conhecimento que nós inserimos aqui. Bom, essa primeira aula minha, nós vamos trazer uma introdução ao planejamento previdenciário da aposentadoria. Bom, o planejamento previdenciário da aposentadoria voluntária, em minha visão, é uma espécie de estudo da situação previdenciária do segurado, objetivando a concessão da melhor aposentadoria, quer em tempo presente ou em tempo futuro, devendo apontar o caminho para o melhor benefício. Trata-se de uma larga investigação da vida contributiva do segurado que, obviamente,
não deverá se limitar às informações registradas no CNIS. Existem muitos vínculos de salário de contribuição que não estão inseridos no CNIS por N motivos, por serem vínculos antigos ou principalmente pelas empresas tomadoras dos serviços não terem registrados aqueles vínculos ou aqueles salários de contribuição, ou ainda por algumas falhas atribuíveis aos segurados, como recolhimento com o NIT errado e uma série de situações. Então, se trata de uma investigação a ser feita na vida contributiva do segurado, e nós vamos ter, inclusive, uma aula sobre os pontos principais a investigar com o formulário que a gente vai fornecer. O que você tem que investigar na vida do segurado? Aí vamos trazer lá 20, 30 pontos que é necessário se fazer uma investigação, porque existe a possibilidade de, planejando a aposentadoria, conceder um melhor benefício, inclusive agora ou em tempo futuro. Porque existem planejamentos que apontam já uma boa aposentadoria em tempo presente. Às vezes, sem precisar fazer nada, mas esses são casos mais raros. Mas às vezes indenizando um período, inserindo algum período no CNIS que não está registrado. Então, além disso, o que é melhor para mim pode não ser melhor para você. O que é o melhor benefício? Isso é extremamente subjetivo, conforme a gente vai falar. Então, conforme a concessão do benefício possa se dar de forma imediata ou em tempo futuro, fizemos uma classificação dos planejamentos previdenciários de aposentadorias. Aqueles planejamentos para concessão imediata e aqueles também para concessão futura. Ou você pode ter um que reúna as duas características, que seja um planejamento misto, que ele já indique a formação de algum direito adquirido, alguma regra, mas que ele também indique que, se pagar a contribuição sob tal base de cálculo em X anos, vai se conceder o melhor benefício, devendo o segurado fazer a respectiva escolha. Quando o planejamento já aponta a concessão de alguma aposentadoria em tempo presente, ou até mais de uma, porque pode ser que o segurado tenha preenchido mais de uma regra de aposentadoria voluntária. Nessa primeira situação, normalmente ela se volta para o segurado que deseja se aposentar de imediato e já preencheu os requisitos, ao menos, de um regramento de aposentadoria voluntária. O melhor benefício depende da visão da pessoa. Tem gente que fala, eu quero me aposentar de imediato. Mesmo que eu tenha uma renda maior daqui a alguns anos, eu não quero continuar pagando. Se a pessoa coloca isso na cabeça e tem isso como premissa, quem é que vai desconstituir? A decisão jamais será do planejador. O planejamento jamais vai dizer faça ou deixe de fazer algo. Vai apontar o caminho, no máximo recomendar. Porque a decisão, o segurado, o planejador tem que informar o segurado de todos os caminhos para ele ter a visão e ele tomar a respectiva decisão. Tem gente que prefere postergar a aposentadoria ao máximo e ter uma renda maior ou até o teto. Tem gente que prefere sair na primeira, vou viver pouco. A gente tem isso na cabeça. Quero sair com qualquer renda para gozar de imediato a minha aposentadoria. O que é melhor para mim pode não ser o melhor para você. Logo, neste caso, o planejamento vai buscar caminhos para aumentar a renda da aposentadoria de forma legal. Veja, por que eu ressalto isso? De forma legal. Planejamento não pode ser jeitinho. Não pode ser uma situação de fraudar a legislação previdenciária. Inclusive, seria até um crime. A pessoa, um planejador, indicando o caminho ilegal e no final assinando um planejamento, dizer, indeniza esse período, você inventa aqui que foi contribuinte individual autônomo, arruma algum documento, mas você não trabalhava naquela época. Pode configurar até um estelionato. Então, jamais um planejamento previdenciário pode indicar jeitinho, pode indicar caminhos ilegais. Porque o planejador, ele responde por aquilo que ele escreve, ele produz uma prova. Até por esse motivo também. Além da questão de não ser certo. Objetivando a concessão imediata do benefício. A exemplo da correção ou inserção de salários de contribuição no CNIS de valores mais elevados para majorar o salário de benefício e a renda mensal inicial.
Vamos supor que você pega uma situação de uma pessoa com aposentadoria programada que já tem a idade mínima, já tem tempo de contribuição e já tem período de carência para uma aposentadoria programada. E aí você olha lá aquela aposentadoria da pessoa, está em R$ 2.000. Só que você verifica que você pode melhorar aquele benefício. Vamos supor que existam vínculos que estão lá, vínculos de emprego, mas sem registro dos salários. Quando o CNIS não registra o salário de contribuição, entra como salário mínimo. E aí pode ser que naquela época o segurado tinha uma renda maior que o salário mínimo naquele vínculo de emprego e se possa se investigar os contra-cheques ou alguma documentação de época para registrar os salários de contribuição nesses campos vazios do CNIS. É muito comum ter vínculos e estar zerado lá a parte da remuneração porque a empresa não informou e o sistema considera salário mínimo quando não tem essa prova. E aí mesmo uma pessoa com direito adquirido, louca para se aposentar, agora de qualquer jeito, o planejador consegue elevar essa renda fazendo alguma inserção de salário de contribuição ou mesmo alguma inserção de vínculo que eleve o coeficiente da respectiva aposentadoria programada. Já na segunda situação, o planejamento para concessão em tempo futuro, normalmente é o segurado que ainda não possui direito a nenhuma aposentadoria programada, ou é aquele que já tem, mas não está satisfeito com a renda dela e deseja recolher por mais alguns anos em valores elevados para ter uma melhor renda. O estudo apenas se destina a apresentar ao segurado as múltiplas regras de aposentadoria voluntária e indicar o melhor caminho para a concessão do melhor benefício de acordo com a ideologia seguida pelo segurado. O segurado fala assim, ó, eu quero aposentar com o teto, se não der para chegar no teto realmente, pelo menos com 90% do teto. Você vai planejar isso, você vai ter que se virar para verificar base de cálculo, coeficiente, o valor que ele vai recolher. Eu pagando no teto, doutor, eu chego em 90% do teto daqui quantos anos? Em 100% do teto daqui quantos anos? E aí você vai mostrar esse caminho para o segurado. Por isso que a questão da utilização de uma plataforma de cálculos, ela é indispensável. Aqui a gente vai trabalhar, nos meus 2 cenários de cálculo, eu trabalho com a plataforma do IEPREV, que é bastante intuitiva. Já o Eduardo gosta de trabalhar, vai trabalhar nas aulas dele com cálculo jurídico. Então, assim, tem umas 4 ou 5 no mercado, são todas, atendem bem. Aí é do gosto de cada um, né? Aí você entra, faz normalmente um teste de uma semana, vê que aquela melhor se amolda. Eu, como não sou, eu sou um pouco dinossauro nessa parte de sistema, a do IPREV se mostrou bastante intuitiva. Por exemplo, eu tentei a do Prev, achei complexa, aí abandonei. A do IPREV achei bastante intuitiva, eu que sou um dinossauro nessa parte de sistemas, né? Dinossauro, não sou tão... Quem tem 20, 15 anos, 10 anos de idade hoje, meus filhos, minha filha tem 9, poxa, pega tudo no ar, mas quem já passou dos 40 é mais complicado. Então teste tudo e veja a que a melhor se amolda ao seu gosto. A do IEPREV realmente se amoldou ao meu gosto após o teste que eu fiz. No primeiro dia eu consegui utilizar tranquilamente. Então, nessa situação, indicar o melhor caminho para a concessão do melhor benefício de acordo com a ideologia seguida pelo segurado, ponderando os custos e as vantagens futuras de acordo com a legislação previdenciária, assim como estimando a data da aquisição do direito, se for cumprido o planejamento apresentado. Você pode dizer, ó, você não vai conseguir chegar no teto, você tem um histórico contributivo largo que o descarte não vai atingir, você não vai conseguir chegar no teto. Mas eu achei um caminho aqui para você chegar daqui a 10 anos em 90% do teto. Então, estima aqui pela regra atual, se você pagar no teto agora, durante 9, 10 anos, você chega em 90% do teto. É isso que você precisa mostrar para a pessoa e ela vai tomar a respectiva decisão. Conforme apontei, jamais, viu? Jamais o planejamento previdenciário poderá apontar caminhos ilegais, tá? Isso aqui pode configurar um crime de estelionato, depender da ilegalidade, uma infração ética na OAB,
O planejamento previdenciário é uma peça de legalidade. Dentro da legislação, como eu posso conseguir, em tempo presente ou futuro, o melhor benefício para o segurado, sendo que cabe a ele me dizer o que é o melhor benefício na visão dele. Nem sempre é o de maior renda. A pessoa, às vezes, quer sair com 3 mil agora, do que sair com 4, 5 mil daqui a 5 anos. E não dá para dizer o que é melhor ou pior, porque eu teria que saber quantos anos ele vai viver para projetar o saldo acumulado de percepção. Então, o melhor ou pior benefício normalmente depende de evento futuro incerto. A morte é certa, mas a data da morte é incerta. Dessa forma, quer em tempo presente ou em tempo futuro, o objetivo geral do planejamento previdenciário é a obtenção da melhor aposentadoria em prol do segurado, de acordo com sempre a ideologia da pessoa, pois é muito comum que as escolhas variem. Uma parente da minha esposa, 7, 8 anos atrás, ela chegou a fazer 2 requerimentos no INSS. O primeiro indeferiu, o segundo deferiu, mas o primeiro ela ganhou em grau recursal no CRPS. Ela preferiu uma aposentadoria de salário mínimo com 7, 8 mil atrasados do que uma aposentadoria que era 20% acima do salário mínimo, dizendo que iria morrer. Eu já fiz as contas, o valor já zerou, ela fez a pior escolha. Mas é a cabeça da pessoa. Você falou, pega a outra um pouco maior, sem atrasado. Não, eu quero o atrasado. O que você vai fazer, né? Vai que ela morresse no meio do caminho, a melhor escolha teria sido realmente a que ela fez, mas não foi pelo saldo acumulado. Já zerou, ela já está no vermelho e está com saúde, vai viver muitos anos ainda, certamente. É nesse sentido que eu trago essa exemplificação. Para você, o que é o melhor benefício? Uma aposentadoria com renda de R$ 1.200, né? Lembrando que o salário mínimo em 2022 é 1.212, tá? Então vamos simular isso aqui com base no ano de 2021, que é um exemplo que a gente tira do nosso livro. Uma aposentadoria com renda de R$ 1.200, considerando o ano de 2021, gerando 15 meses de atrasados, que dá R$ 18 mil, tá? Lembrando, ou uma aposentadoria sem atrasados, com nova data de requerimento, com renda mensal de 1.400. O que é melhor? 1.200 com 18 pau de atrasado ou 1.400 sem atrasado? Não tenho como dizer. Eu pegaria, a não ser que tivesse uma doença terminal, alguma coisa assim, eu pegaria os 1.400 sem atrasado. Porque a minha natureza sempre foi de planejar, de guardar, etc. Mas a tia da minha esposa, no caso bastante similar, preferiu a de 1.200 com o respectivo atrasado. Pessoas imediatistas, por certo, optariam pela primeira situação, exemplo de uma parente minha, caso real, viu? Caso da família. Considerando que a diferença mensal é R$ 200, em 90 meses, 7 anos e 6 meses, haveria uma igualdade de valores. É isso que o planejador tem que dizer. Se você optar pela menor aposentadoria e viver mais de 7 anos e meio, a escolha é ruim. Você decide. Então, se você viver mais de 7 anos e meio, você fica no lucro em R$ 1.400. Só que aí entra outro aspecto. Tem gente que quer botar o dinheiro na grana acumulada. O planejador vai esclarecer os cenários e a pessoa decide. Jamais o planejador, os 2 erros crassos de planejamento: apontar algum caminho de ilegalidade e dizer a posição a ser seguida. No máximo, recomendar, salvando sempre que a decisão será sempre do segurado. Então, nessa situação, em 7 anos e 6 meses, haveria uma igualdade de valores. Aqui a gente não inseriu, tá, a gratificação natalina. Razão pela qual a segunda opção se revela mais favorável se a pessoa viver mais de 7 anos e meio após a concessão. Esse caso foi em 2012 e ela está muito viva, né? A gente fez a simulação em 2020, de modo que a escolha se mostrou para ela prejudicial. Eu fiz a conta dela em 2020, estamos em 2022, ela já está no vermelho e vai aumentar muito esse vermelho dela. Hoje, ela puxou um assunto, hoje não, ano passado, dizendo que se arrependeu. Vai dizer, lá no cemitério tá cheio de gente que se arrependeu, você teve a oportunidade. Não estava matando cachorro a grito para precisar do atrasado. Fez a escolha que se mostrou errada, mas não dá para lhe culpar. Se tivesse morrido rapidamente, teria sido a escolha certa. Então, se a escolha é do segurado e o futuro diz que não foi a melhor escolha, a culpa é do segurado.
jamais será do respectivo planejador. Agora vamos inverter. Se ela tivesse morrido em menos de 7 anos e meio, a escolha teria sido acertada, considerando que a segurada não possui dependentes para a concessão da pensão no caso concreto. Porque aí o valor, a diferença que ela receber em menos de 7 anos e meio, seria menor que o valor dos atrasados. E o atrasado recebe de vez. Se bem que tem gente que torra grana, não é nem bom receber muito atrasado acumulado, é melhor receber o aumento mês a mês. Mas isso aí também, se a pessoa torra a grana é dela, não tem planejamento, não tem educação financeira, o que a entidade jurídica pode fazer em relação a isso? Absolutamente nada. Por isso, cabe ao previdenciarista apresentar os cenários ao segurado e jamais decidir por ele. A decisão deve ser sempre do segurado. Haja vista a existência de critérios pessoais que variam ou mesmo de eventos futuros e imprevisíveis. Por exemplo, a morte é certa, mas a data é incerta. Como não poder fixar a data de morte do segurado por antecipação, que pode falecer no dia seguinte ou ficar vivo por décadas. Demais disso, uma vez tomada a decisão pelo próprio segurado, o planejador ficará isento de responsabilidade por uma potencial decisão equivocada. O planejador ele só pode ser responsabilizado se ele cometer erros jurídicos ou erros de cálculo. Então ele tem que ter muito cuidado em ter a aplicação jurídica daquela legislação em vigor e a questão do cálculo. Agora, sempre alertar o cliente. O planejamento ele é feito com base na legislação em vigor, na data da sua realização. Então, existe a atualização do planejamento. É sempre bom deixar uma ressalva, ó. Em caso de alteração normativa, fica recomendado o retorno para atualização do planejamento previdenciário, pois o planejamento parte daquele cenário legal no momento da sua realização. Se a legislação mudou, por certo, o planejamento ele vai ser alterado, salvo a situação de formação de direito adquirido até a data da alteração legal. Então, pode ser que esse segurado ele retorne para a atualização do planejamento previdenciário da aposentadoria. É por isso que o planejamento previdenciário é uma expectativa de futuro, de acordo com a legislação presente na sua realização. De modo que é importante consignar a ressalva de que, em caso de alteração normativa, certamente será necessária a sua atualização, salvo na formação de direito adquirido até a data da alteração legal. Vejam, para dar uma visão en passant das nossas próximas aulas, e vejam, com base aí no curso de 2021, eu devo gravar em torno de 50 aulas, tá? Vocês vão ter que me aturar, eu sei que eu sou chato, metódico, mas no final a gente garante aqui uma boa qualidade, uma boa formação de vocês saírem aqui como verdadeiros e bons planejadores da área de direito previdenciário. Conforme eu falei, uma das principais, se não a principal missão do planejador é investigar a vida do segurado e trazer tempos ou salários que não estão registrados no CNIS e que ele jamais teria conhecimento técnico para isso. Então, existem vários pontos que precisam ser identificados e investigados no planejamento previdenciário da aposentadoria. Primeiro, precisa fazer a avaliação da situação do segurado no CNIS e meu INSS. Primeiro, ver como é que está a sua situação no INSS. Baixar todo o CNIS do segurado. E aí tem que ter um cuidado. Às vezes o segurado tem 2, 3, 4 NITs, números que são do trabalhador. E aí vai ter que buscar a unificação de NIT no mais remoto. Às vezes pega um NIT lá, mas a pessoa tem outro. Essa situação. Então, tem que ter... eu tive esse emprego aqui, a empresa recolhia, mas não está aqui, pode ser um segundo NIT. Vai ter que fazer a investigação se tem mais de um NIT. É comum isso? É extremamente comum. Em seguida, buscar todos os documentos previdenciários do segurado, carteira de trabalho, guia de recolhimento de contribuição previdenciária, certificado de exército. A gente vai especificar isso nas cerca de 50 aulas que gravaremos. Ouvir atentamente a narração do segurado sobre sua vida contributiva e as atividades exercidas desde a adolescência e anotar os pontos necessários. E aí tem que provocar. É igual o psicólogo. O psicólogo, quando você faz uma sessão no psicólogo, ele vai te provocando naqueles pontos. E a gente vai ter aqui uma aula de um formulário, a gente vai disponibilizar, com pontos que você vai indagando da pessoa.
Trabalhou como aprendiz de escola federal, né? Teve estágio, porque o estágio a princípio não conta como tempo de contribuição, mas se for irregular vai contar. Teve tempo no exército, foi homem na marinha ou aeronáutica. Teve período que você trabalhou e não recolheu para indenização, então o segurado ele não tem esse conhecimento jurídico, salvo raras situações, né? Então ele tem que ser provocado e cabe ao planejador fazer essa entrevista, essa provocação. E avaliar o cenário de concessão administrativa e risco de judicialização de tese não acatada administrativamente pelo INSS. O ideal é que o planejamento seja feito para uma concessão administrativa. Talvez um dos objetivos específicos do planejamento seja sempre fugir de judicialização. No entanto, às vezes a tese que melhor aproveita o segurado é uma tese judicial, como, por exemplo, revisão de vida toda que o STJ concedeu, o STF está em votação, zerou e vai votar de novo e está pendente de julgamento no STF. Então, a depender da tese do planejamento, ela é de judicialização necessária. Como salário de benefício, somar salário de contribuição antes da alteração legal de 2019, que foi um tema que o segurado ganhou em maio de 2022, nesse mês, no âmbito do STJ. Mas aqui são exceções. A grande maioria dos planejamentos buscam e basta uma tese administrativa. Em apertada síntese, só para a gente dar uma visão geral de tudo que a gente vai trabalhar nas próximas cerca de 50 aulas, o previdenciarista que se propõe a planejar uma aposentadoria voluntária de um segurado do regime geral deve conhecer e investigar, pelo menos, as seguintes questões de caso concreto. Verificar períodos de labor com presunção de recolhimento que eventualmente não estão registrados no CNIS, ou seja, checar todas as carteiras de trabalho para ver se estão lá e se os valores de remuneração estão corretos, seria um exemplo. Verificar período de labor remunerado sem presunção de recolhimento que podem ser indenizados. O principal exemplo é a atividade laboral autônoma em que não houve recolhimento na época. Identificar se o segurado recebeu alguma parcela que compõe o salário de contribuição e não foi declarada pela empresa, a exemplo de alimentação paga em pecúnia, porque ela compõe salário de contribuição. A gente vai ter aula sobre isso, inclusive. Investigar a existência de períodos de labor remunerado anteriores à idade mínima ao trabalho. Hoje o INSS considera porque tem uma ação civil pública nacional e foi mantido no STF. Mas pode ser que tenha trabalho abaixo da idade mínima, é ilegal. E possivelmente a empresa não registrou esse período no CNIS. Verificar se existem indicadores que impedem o cômputo do período, tá? Checar, a gente vai ter aula de indicadores no CNIS. Tem indicador que impede, você tem que fazer algum tipo de prova para retirar aquele vínculo. Acho que o grande indicador hoje, após a emenda 103, é quando o salário de contribuição não atinge o limite mínimo legal. Vamos falar, inclusive, da portaria do INSS, editada em abril de 2022, que trata de complementação de salário de contribuição. Checar se os salários de contribuição registrados no CNIS estão corretos ou se precisam de ajustes, tá? Isso é trabalhoso, mas é necessário. Investigar no INSS a existência de microfichas de períodos remotos com recolhimentos não registrados no CNIS. A gente vai ter uma aula só sobre microfichas do INPS, de contribuinte individual autônomo e empregado doméstico, principalmente na década de 70 e 80. Muitas vezes não tem informação daquele respectivo período de recolhimento e na microficha tem que houve o vínculo e houve o valor do salário. O INSS não considera salário de contribuição antes do plano real, mas em uma revisão de vida toda, por exemplo, se considera. Então pode ser útil também para isso. Verificar se o segurado possui mais de um NIT para unificação e se existe salário de contribuição concomitantes para a soma. Esse é um problema. Às vezes o servidor não enxergou que o segurado tinha mais de um NIT e só concedeu com base naquele. E aí fica um valor menor de salário de benefício e de renda mensal normalmente. Investigar a existência de labor rural anterior a novembro de 91, porque esse período rural ele conta como antigo tempo de serviço, sem precisar contribuir, desde que tenha documentação contemporânea, tá? Artigo 55, parágrafo 2º da Lei 823, é um ponto importantíssimo. Pesquisar períodos que a legislação permite que sejam computados como tempo de contribuição, a exemplo de tempo de aluno-aprendiz, a gente vai ver aqui os requisitos, e estágio irregular. O STJ recentemente entendeu que o guarda-mirim
a princípio não conta como tempo de contribuição, salvo se houve irregularidade apta a formar o vínculo de emprego. Indagar ao segurado se há alguma decisão trabalhista em seu favor reconhecendo o vínculo de emprego ou alguma vantagem remuneratória que não esteja registrada no CNIS. Diferenciar o cômputo do tempo de contribuição antes e depois da emenda 103. Identificar a existência de algum tempo especial por agente nocivo, porque ele pode converter em comum até 13/11/2019. Às vezes o segurado trabalhou numa profissão que tinha enquadramento, a exemplo de motorista de ônibus até 28/4/95. Essa é uma investigação necessária. Ou por categoria profissional ou por exposição a agente nocivo, e precisaria, na segunda hipótese, de um PPP, um perfil profissiográfico previdenciário. Verificar se o segurado possui alguma deficiência leve, moderada ou grave para incidir as regras de aposentadoria da pessoa com deficiência da Lei Complementar 142. Comparar cenários de aposentadoria de acordo com a melhor regra para o segurado e projetá-los, em especial as inúmeras regras da emenda 103. Muitas vezes o segurado já adquiriu um direito por uma regra anterior, formou direito adquirido em 13/11/2019, mas a regra da emenda é melhor. Quer seja em razão de descarte ou do período que não teve divisor mínimo, até a criação do divisor de 108 salários. Às vezes é um professor que adquiriu o direito pela regra antiga, mas tinha um fator previdenciário terrível e a regra nova é mais favorável. Então é fundamental, nesse período de poucos anos após a emenda 103, está cheio de gente que tem direito adquirido antes dela. E aí vai ter que cotejar os cenários. Avaliar se é possível antecipar a DIC, data início das contribuições. Às vezes o contribuinte individual autônomo já trabalhava antes e consegue antecipar, indenizando o período para computar o período como tempo de contribuição. Buscar períodos que possam ser considerados para fins de carência, a exemplo de benefício por incapacidade laboral. Verificar se há tempo prestado em regime próprio ou previdência militar para a contagem recíproca do tempo de contribuição e buscar a respectiva certidão. Pesquisar documentos e registros antigos para fins de tarifação de prova contemporânea do tempo de contribuição. Avaliar se é mais favorável ao segurado a renúncia da aposentadoria antes do saque ou a adoção da reafirmação da data de entrada do requerimento. Confrontar a renda de construção judicial administrativa na situação da desaposentação indireta, que é um tema pendente de julgamento repetitivo do STJ, tem uma turma que admite, a outra não. Conforme falei, planejar é um exercício de investigação para apresentar cenários da melhor aposentadoria, quer em tempo presente ou em tempo futuro. É por isso que a pessoa que não tem uma base mínima na disciplina em direito material previdenciário fica voando no planejamento previdenciário da aposentadoria. Nosso projeto de especial jus, o ideal é que o aluno que saia da prática, do curso de prática ou da pós, faça esse curso de planejamento previdenciário da aposentadoria. Mas como eu sei que muita gente quer cortar o caminho, a gente teve que densificar o curso, porque quem não tem essa base também não pode ficar voando no curso. Daí nós apresentarmos esse projeto 2022 com a carga mínima de 26 horas aula e a participação de 2 professores convidados. Ok, pessoal? Sejam bem-vindos. Essa foi apenas a aula introdutória, a aula 1 de cerca de 50 que gravarei, fora as aulas dos demais professores que já estão postadas em módulos específicos. Na próxima aula, vamos falar sobre contratação do planejamento previdenciário da aposentadoria e quem poderá realizá-lo. Um forte abraço para vocês e até lá!